Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para uma leitura ao acaso do Evangelho segundo o Espiritismo. Minha intenção, como já dito antes, é apenas fazer uma prece, uma oração. E, nesse sentido, convido a todos vocês que me acompanhem nesse momento. E, para tanto, peço a você, meu amigo, minha amiga, que deixe os problemas um pouco de lado, deixe as aflições um pouco de lado, as revoltas, as mágoas, coloque-as agora de lado um pouco e se junte comigo num exercício simples, às vezes muito difícil, claro, mas a ideia deste canal é fazer com que você, meu irmão, minha irmã, possa tomar esse momento de oração a hora que for possível. Hoje estamos aqui pensando em nos dar um remédio, porque a oração é um remédio, nos dar um acalento, porque somos bombardeados com notícias, com fatos SWB audio capture que nos not desagradam, que registered. nos entristecem e pior, que nos angustiam, que nos deprimem todos os dias, todos os momentos. É por isso que se diz que nesse planeta vivemos provas e expiações. Mas Jesus não nos deixou sós. Deus, na sua bondade, não nos deixou sós. Poderia dizer aqui que Deus nos deixou a Bíblia, Deus nos deixou o Evangelho, e também digo, Deus permitiu que o Espírito da Verdade viesse e clareasse aquilo que ainda não era claro no Evangelho. Assim surgiu a codificação de Allan Kardec, a qual não pretendo estudá-la nesse canal a fundo. Apenas trago a informação de que você, meu irmão, minha irmã, não está só neste sofrimento. Você tem elementos, você tem ferramentas, você tem armas, sim, armas, para o bom combate, para se juntar a mim e ser um combatente do bem, usando a forma mais poderosa que existe contra os maus, contra o mal, que é a oração. Porque nós não podemos nada por nós mesmos, SWB audio capture mas not Deus registered. pode tudo. E seus emissários, os espíritos superiores, que estão sempre por perto, apenas esperando que elevemos os nossos pensamentos. Ele está por perto, eles estão por perto. Deus e os bons espíritos superiores. Além deles, tem os espíritos que nos são afetos, os nossos parentes que já se foram, que estão do lado de lá e que nos querem bem, e os nossos anjos da guarda. Todos eles estão esperando porque nós nos lembremos de deixar as mágoas, os medos, as aflições de lado
e paremos pelo menos um momento no dia e façamos uma reflexão, façamos um momento de análise sobre quais são os problemas que hoje nos afligem. Qual é o problema que hoje aflige você, minha irmã, meu irmão? Pois é. Se isso te trouxe aqui, agora deixe ele um pouco de lado e eleve o seu coração, o seu sentimento e o seu pensamento a Deus. E se junte nesse momento de oração, no qual será lida uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, aberta ao acaso, uma pequena explanação codificada pelo Allan Kardec, que é o codificador de toda a doutrina espírita. SWB audio capture not registered. Apenas isso. Pois bem. O capítulo que saiu agora, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Pagai o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e maus e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Mateus, capítulo 5, versículos 20 e 43 a 47. E vós, se amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vos tereis, o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? SWB audio capture Porque not isto registered. mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça um outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muito mais avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente, nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se deve ter por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele
as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar dela. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não se pode haver os SWB impulsos audio de captured, not simpatia registered. existente entre aquelas que se comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um amigo que se tem com um amigo. Digo, um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão de fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento emite benévolo. O pensamento benévolo nos envolve num fluido agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta. A aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer a diferença necessária, segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente SWB audio pelo captured, mal not que nos registered. fizeram. É não pôr e nem opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez de o mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer cumpre as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. Pois bem, minha irmã, meu irmão, essa era a passagem que saiu hoje e que eu gostaria de compartilhar com você que está em sofrimento, que está em aflição, que perdeu um ente querido, seja para a Covid, seja para qualquer outro mal. Deus é justo e nos deixou esta arma, a arma do combate do bem. A fé e a oração. Se a fé é importante, e é, claro, a oração é a expressão verbal, ainda que não dita SWB pela audio boca, capture, not registered. desta fé. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aproveite esse momento de reflexão como eu estou aproveitando. E tudo ficará bem. Para encerrar, convido você que está me assistindo a
rezar mais um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.